Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Louvemos e agradecemos o nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre, assim seja. Eu desejo a paz que excede todo entendimento humano, a paz que mesmo em guerras, em batalhas você consiga ter, pois é uma proteção divina, amém? Bem, eu quero falar sobre o rei Josias. Você sabe quem foi Josias? Bem, o que mais nos interessa aqui não é quem foi Josias, a sua linhagem, citarei poucas coisas sobre isso. Mas vamos falar sobre Josias ter encontrado o livro sagrado. E o que tudo nos dá entendimento é Deuteronômio, o livro da lei. Mas vamos entender um pouco sobre o que aconteceu depois desse encontro entre um e outro, amém? Mas vamos saber um pouquinho também como Josias reinava ali, quantos anos reinou e quando começou o seu reinado. Bem, Josias com 8 anos passou a reinar Jerusalém, e diz a palavra que reinou por 31 anos. Era reto, palavra de Deus, era reto perante o Senhor Deus, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, andou pelos caminhos de seu pai Davi, ele era da descendência de Davi. Diz a palavra que aos 26 anos, aos 18 anos de seu reinado, manda o escrivão Safã à casa do Senhor, 2 Reis 1-3, tá bom? Então o sumo sacerdote Ilquias fala a Safã. Safã foi o que o rei Josias enviou até a casa do Senhor em relações a dinheiro para reforma da casa. Esse detalhe eu pulei porque não era pertinente à palavra que eu quero trazer, que o Espírito Santo me deu. Então o sumo sacerdote Ilquias fala ao Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Então o entrega a Safã, e Safã de imediato lê. Segundo os estudos, este livro era o de Deuteronômio, não de forma que temos, mas de uma forma abreviada. E Safã vai ao rei e diz que cumpriu o que o Senhor havia predito para que Safã fizesse, e em relação à casa do Senhor. E diz mais: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu perante ao rei Josias. 2 Reis 22, 8 e 10. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Pausa. O que teria Josias lido que o fizera rasgar as vestes? Lembrando que naquela época, rasgar as vestes, isso foi abolido por Jesus, né? Mas, rasgando as vestes, ele se colocava a ponto de humilhação, né? Rasgava as vestes, descia o rosto em terra, jogava a terra sobre sua cabeça. Isso era demonstração de arrependimento, de vergonha, de se humilhar perante ao Senhor por alguma coisa que desagradara a Deus ou de alguma forma um sentimento muito, muito, muito doloroso em relação a algum fato. Amém. Então, ordena o rei ao sacerdote e a outros servos, inclusive ao escrivão, Safã, que fosse e consultasse a Deus por ele, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras daquele livro, pois grande era o furor do Senhor que se acendeu contra eles, pois os pais deles não deram ouvido às palavras deste livro, pois não fazia o que ali estava escrito. Pausa. Versículo de início. Nós lemos aqui, do 1-3, que Josias era reto perante ao Senhor, não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, mas ao ler o livro da lei, ele rasgou as suas vestes, viu o furor de Deus sobre as palavras e reconheceu que seus pais não seguiam aquele livro. E aí ele pede para aqueles servos deles fossem consultar
a Deus. E aí vão procurar um profeta, ou melhor, uma profeta. Amém? Uma profeta do Senhor. Vamos dar continuidade ao livro, porque nem sempre na nossa vida seguimos a vontade de Deus. No meio do caminho, alguém está sempre deixando de nos falar do amor de Deus, ou por ter morrido, e com ele ter morrido a palavra do Senhor, e a família não deu seguimento, ou por ter desistido, ou simplesmente por ter uma Bíblia dentro de casa fechada, e a família não ter conhecimento de quem é Deus realmente em suas vidas. Quais são as vontades de Deus, quais são os planos de Deus, o que Deus tem nos preparado, e muitas das vezes isso vai se apagando. E aí as pessoas acreditam estar andando certo com Deus, acreditam estar andando perante a vontade do Senhor, mas na verdade não estão cometendo vários pecados, várias heresias, que doutrinas humanas foram constituídas, e você nasceu naquele meio, você nasceu nesse tipo de vida, na umbanda, na feitiçaria, na macumbaria, tudo isso você teve como meta da sua vida. Catolicismo, evangelismo, tudo evangélicos, né? Religiões cristãs, católicas ou evangélicas, tudo isso é segmentos do que veio. Porém, nem sempre está em verdade com o Senhor, nem sempre está dentro da vontade de Deus. Parece que somos retos, parece que estamos certos em todas as religiões, parece que estamos, porque o nome de Deus está ali. O nome de Deus está ali. Mas quando nós deixamos de cumprir a vontade do Senhor segundo a sua lei, nós não estamos agradando a Deus. Ele está conosco porque Ele nos ama, Ele nos criou. Mas não quer dizer que Ele nos dará a salvação. E com isso continuaremos sofrendo opressões, problemas, e ainda, porém, não receberemos a vida eterna. Mas acreditaremos que estamos recebendo a vida eterna porque estamos perante ao Senhor, aos nossos olhos, mas não segundo a lei. Mas ali Josias, quando lê a lei do Senhor, ele fala: consulte alguém para me esclarecer o que o Senhor quer falar comigo. Porque ele me mostrou a lei, porque ele me esclareceu a lei, e a lei é a sua vontade. E os meus pais, os meus ancestrais deixaram de seguir isso, deixaram de servir a Deus de acordo com o que ele tinha predestinado, de acordo com o que ele diz nessas palavras. Vamos ver. Eles enviados pelo rei, vão ao encontro de Hulda, uma profetisa de Deus, mulher de Salum, seu esposo era Salum. Ela lhe diz: o Senhor Deus de Israel diz ao homem que vos enviou, Josias: trarei males. Senhor Deus, usando a boca de Hulda, diz: trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, pois queimaram incenso a outros deuses, e por isso provocaram a Deus o furor do Senhor, e se acendeu contra aquele lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direi, acerca das palavras que ouviste: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante ao Senhor, quando ouviste que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também te ouvi, diz o Senhor. Pausa. O Senhor aqui fala que quando a mensagem chegar a Josias, ele estará, aleluia, a mensagem que Hulda revelará a ele, a profetisa, ele se sentirá mal, se sentirá machucado, ferido. O Senhor já proveu. E o Senhor também diz que viu ele rasgando as vestes e se humilhando. Então o Senhor Deus conhece o futuro, o presente e o passado. Amém? Para todos sempre é assim. Aonde tu estiveres orando, chorando, clamando, errando, acertando, o Senhor, lembra? Onipotente, onisciência, onipresença, somente Deus tem. Então não se esconda numa caverna pensando que ali tu pode pecar.
porque o Senhor te vê em todos os momentos. Se constranja, se constranja. Amém. Diz o Senhor: pois te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ao rei as palavras de Deus. 2 Reis 22, do 11 ao 20. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se juntassem a ele. Então o rei subiu à casa do Senhor. Pausa. Josias, o rei, juntou todo aquele povo. E eram povos, na frente eu vou dar mais uma ênfase a este tipo de povos, mas ele juntou todos, Judá, Jerusalém, e levou a casa do Senhor. Preste atenção, a casa do Senhor é lugar de aliança, a casa do Senhor é lugar da palavra sagrada, a casa do Senhor é lugar de santidade, é de renovação, é de arrependimento, é de salvação. A casa do Senhor é tão importante, mas você tem que entender uma coisa, que a igreja que salva é a que está dentro de você. Porque a casa do Senhor é para todas essas coisas, mas o arrependimento e a vida com Cristo é você quem tem, não é a igreja que tem que ter. Templo físico fica na terra em ruínas, templo espiritual é o que tem a salvação eterna. Amém? Então, o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém. Assim como Josué, aleluia, fizeram em Siquém. Josué 24, do 1 ao 8. Que Josué renovou a aliança com Deus, e assim Josias também fizeram. E ali Josias juntou desde o menor até o maior, sacerdotes e profetas. E diante deles leu o livro da aliança, o mesmo livro encontrado, o livro da aliança. Deuteronômio, tudo diz claramente que foi Deuteronômio. Foi encontrado lá na casa do Senhor. Então o rei faz aliança entre Deus e o povo, e renovando para que seguissem, guardassem os seus testemunhos, seus mandamentos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, em todo o povo, em todo o tempo. Então o povo anuiu a esta aliança. Anuiu concordou, aceitou, seguiram esta aliança. E depois desse povo seguir esta aliança, o que fizeram? Aí, meus irmãos, até aqui é 2 Reis 22, aí damos sequência ao 23, tá? E aí eu peço para que você leia todo o capítulo 23. E até o 24 também, ali até o versículo 10, se eu não me engano, mas leia principalmente o 23. Porque ali foram desfeitos santos, ali foram desfeitos estátuas, ali foram desfeitos idolatrias, sacrifícios, até filhos e filhas eram sacrificados a deuses. E eles acreditavam que era certo. Eram mortos. Queridos, leia, porque somente a palavra nos libertará. Somente a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela nos liberta das práticas erradas. Não é porque que você nasceu nessa religião que ela é a certa. Se você acredita em Deus, a única revelação de Deus é a Bíblia. É a Bíblia. Não existe outro livro que te esclareça sobre as coisas de Deus. Tudo que tu necessita para ter uma aliança com o Senhor é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Não é outra causa, não é outra pessoa, não é outras palavras, não são outros livros, tudo é Bíblia. É a palavra inspirada por Deus, entregue a homens para que ela fosse confeccionada. Queridos, é o único método da gente continuar em Cristo Jesus. A palavra que Deus nos deu foi para que a gente nos mantivéssemos em sua lei.
em sua vontade, mas hoje estão falando em mudar a lei, em mudar a Bíblia. Hoje estão falando em ideologia de gêneros para que todos se unam, não exista mais homem e mulher, exista aquele que decide ser o que quer. Talvez hoje comecem a chamar ele, é meio homem, meio mulher, ela é meia homem, meia mulher. Não sabemos. Respeite cada decisão. Cada um tem direito de ser o que quer. Só não pode mudar nem a Constituição, quanto menos a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Criam livros para si, não livros para incentivar a mudança daqueles que têm a verdadeira palavra. Irmãos, se libertem de todas as práticas erradas, se libertem de todas as falsas doutrinas, se libertem de todas as mentiras que colocaram na tua vida. Se encontre com Deus em verdade e em espírito. Se encontre com Deus perante o amor que vocês têm perante Ele. Porque se você diz que ama a Deus, que você reconhece Ele como seu Senhor, devemos seguir as suas leis, devemos seguir as suas vontades. E não é penoso. Eu sim pensava que era impossível segui-las. E eu aprendi que ela é bênção para a minha vida, para a minha família. Toma posse desta palavra. O Senhor quer falar contigo nesta manhã. O Senhor quer falar contigo nesta tarde. O Senhor quer falar contigo nesta noite, nesta madrugada. O Senhor está falando para ti. Leia das minhas palavras, leia das minhas leis, leia do que eu tenho para te dizer. E o Espírito Santo de Deus, aquele que eu deixei convosco, ele te revelará todos os pontos, as vírgulas que eu determinei para vossas vidas. Deus os abençoe em nome de Jesus. É mais uma palavra que trago aos vossos corações. Deus abençoe.